apresentou poucos resultados em 2014. Dos projetos de lei apresentados pelos parlamentares, nem 10% foram aprovados. Em ano de Copa do Mundo e eleições presidenciais, o desempenho das atividades do Congresso foi baixíssimo e não deve melhorar muito, pois o recesso de fim de ano começa em menos de um mês. De janeiro até hoje, os parlamentares apresentaram 129 projetos de lei na Câmara e 387 no Senado, mas apenas 54 foram aprovados, 22 na Câmara e 32 no Senado. Numa pesquisa feita pelo professor de Ciência Política da USP, José Álvaro Moisés, que resultou no livro Congresso Nacional, os partidos políticos e o sistema de integridade, lançado hoje, mostrou que em 26 anos o Congresso Nacional apresentou 28 mil projetos de lei, mas apenas 3 mil se transformaram em lei ou políticas públicas. Isso levanta uma questão que é a necessidade de que o parlamento brasileiro precisa ser mais eficaz, ter mais eficiência em processar as suas próprias proposições e devolver isso para a sociedade, para a população, como respostas a que a população deseja. O estudo traçou ainda o perfil dos deputados federais que trabalharam na Câmara num período de 26 anos. Entre 1986 e 2012, a metade dos parlamentares tinha patrimônio médio de R$1 milhão e a maioria tinha ensino superior completo. 36% se formaram em Direito, 10% em Medicina e 8% em Administração. O desempenho político ou ético não corresponde ao grau de saber. O que é importante é o seu compromisso ético com o bem-estar da população. Esse é o ponto essencial. A pesquisa apontou também que, apesar de existir um sistema de cotas, as mulheres ainda não representam nem 10% dos parlamentares. A sociedade também precisa fazer a sua parte. Cobrar os deputados, cobrar o parlamento, exigir mudanças, não é? E, por outro lado, isso depende que as lideranças democráticas do país apresentem propostas de reforma política. Vamos lá, Ayrton, 28 mil projetos, só 3 mil viraram, desses 28, nós tivemos 3 mil leis em 26 anos de trabalho. Não quer dizer nada, né? Porque não é produção de leis que vai... Parabéns ao Moisés pelo trabalho que fez, porque isso mostra um retrato por dentro do funcionamento legislativo. Mas que leis foram essas? É, a qualidade, que leis foram essas? Qual a qualidade dessas leis? Qual das leis que o Congresso aprovou, de iniciativa de parlamentares, que repercute na sociedade de forma que pode trazer um benefício para a sociedade? Muito poucas. Acho que valia a pena nós procurarmos levantar quais das leis aprovadas, de fato, eram leis que justas para a sociedade brasileira, atualizando outras leis ou trazendo modernidade para a legislação brasileira. Isso precisa ser vista. Claro que ele não é uma Câmara Municipal que dá nome de rua, mas também o Congresso Nacional deixa de legislar por vontade própria sobre muitos assuntos que poderiam ser de sua competência. Eu acho que um dos problemas que nós temos são as medidas provisórias, né? O Executivo faz a medida provisória, encaminha ao Congresso, houve mudanças no regimento do Congresso, né, com o passar do tempo, a medida provisória é da Constituição de 1988, né? E aquilo acaba, com as mudanças do regimento, travando a pauta. Então, grande parte do que o Congresso aprova não é iniciativa dos senadores e dos deputados federais, é iniciativa do Executivo através das MPs, que algumas vezes começam a receber acréscimos colocados pelos congressistas absurdos dentro da questão originária daquela MP. Então, é necessário mudar esse sistema que está. Nós não temos debate, né? Que debate na Câmara dos Deputados importante tivemos no ano passado, nesse ano, por exemplo, ou no Senado. O argumento de que tem eleição e Copa do Mundo e atrapalha o Congresso é só no Brasil. Eu queria saber se na Alemanha, em 2006, teve Copa do Mundo, se o parlamento alemão parou, trabalhou menos porque tinha Copa do Mundo. Quer dizer, a gente sempre tem um pretexto aqui para enganar. Só trabalha de terça a quinta lá, aí tem eleição, depois vai ter eleição municipal. Aí chega daqui 2 anos, a culpa é da eleição municipal. Não. Ou a gente dá poder ao parlamento e o parlamento usa dos seus atributos constitucionais e passa a ter uma relação com o executivo diferente, porque no fundo... Me parece, William, que a questão que se coloca é que, como o Executivo compra a maioria no Congresso, a maior parte dos congressistas, mas tem muito congressista bom, vale lembrar, mas a maior parte dos congressistas acaba aceitando essa posição passiva. Agora, a medida provisória, ela era para dar eficiência ao Executivo, mas acabou sendo uma corda colocada no pescoço do Congresso. E desse jeito não dá para o Congresso funcionar. Você falou aí de feriado, o Fagner diz aqui pelo WhatsApp, ele está falando que realmente, a gente comentou o feriado de 14 dias, só porque os congressistas são mais de 100 por ano.
Sim, é verdade. E tem gente que aparece muito pouco. Quando faz aquela lista de comparecimento. E tem gente também que comparece o seguinte, passa lá, bate o ponto e some. Ou tem os pianistas. Lembra a história dos pianistas que voltava em lugar de outro e tal? Então, há um comparecimento muito pequeno dos parlamentares do Brasil. Agora, o que importa é a qualidade. Se eles aparecessem pouco, mas tivesse um debate legal, bom, produtivo, que a gente lembrasse, a gente como cidadão, mas esse ano inteiro, teve que debate no Senado, na Câmara? Nenhum. Ailton, você sabe uma coisa que impressiona quando você vai na Câmara, vê um plenário da Câmara ou do Senado, os deputados ficam falando lá e os que estão lá embaixo não prestam atenção. Isso é normal? Pois é. Na sua época era normal? Não se tinha um debate, não prestava atenção no que o deputado falava na oratória? Na minha época, não existia esta medida provisória, mas existia uma coisa pior, que era o decreto-lei. Vinha o decreto-lei, tinha prazo para votação. A semelhança, a medida provisória foi um aprimoramento do decreto-lei que existia no tempo da ditadura. A verdade é que a medida provisória, se fosse analisada na sua plenitude, sem os penduricalhos, seria rejeitada ou aprovada, depois de prazo, essa coisa toda e tal. Não vejo mal nisso, dá agilidade para o processo. Agora, o que ninguém consegue entender é por que tem sessão plenária todos os dias. Desde que eu era deputado, entender por que precisa ter sessão plenária todos os dias? Se o trabalho fundamental de um parlamentar é nas comissões técnicas. A Câmara tem comissões técnicas, por lá passam os projetos. Lá deveria haver os grandes debates. Nessas comissões deviam ser chamada a sociedade civil, a sociedade organizada para participar desses debates. Isto sim, e essas comissões deviam ter autonomia para que projetos pudessem ser aprovados nela e simplesmente com o trânsito em julgado nelas, porque seriam por vontade da maioria da comissão. Mas, infelizmente, esse é um sonho. Não se justifica que o Congresso Nacional funcione das quartas-feiras até o meio-dia da quinta-feira. A terça-feira é um dia que as pessoas já chegam lá depois do almoço, entendeu? Então, ela funciona terça à tarde, quarta o dia inteiro, ou até às vezes à noite, e na quinta de manhã. Isso não pode ser, não pode ser. Isso é um absurdo. E a presença no plenário é isso que disse agora há pouco o Vila. O sujeito passa no plenário, assina o ponto, ou está presente na votação, e depois desaparece, não volta mais, entendeu? E vai fazer o quê? Outras coisas em Brasília para fazer, não é verdade? Eu trabalhei muito tempo em Brasília. Na hora do bater o ponto, a movimentação ali no Congresso fica bastante ativa.